E aí, pessoal, vou fazer aqui uma gravação para poder explicar o código, né? Então, aqui começando com o main, né, o main CPP, eu incluo, eu não preciso incluir isso daqui aqui, né? Eu incluo a tabela, a entidade tabela hash. Aí vindo aqui para o main, ó, então eu tenho uma opção, eu inicio com um slot aqui que vai falar quantos slots tem na tabela. Então eu tenho aqui, eu pergunto quantos slots são, né, adiciono, eu defino que os slots vão ter entre 1 e 100, só para ter um determinado valor, não existe necessidade desse limite superior. Logicamente não dá para ter uma tabela hash com menos de uma entrada, né? Não faria nem simples, né? Não existe. Então tem que ser entre 1 e 100. Caso dê alguma coisa errada, ele vai lá, valor inválido, por favor se atenha aos limites, e volta e fica nessa tela eternamente. Beleza, fiz isso, eu inicializo a tabela falando quantos slots tem, e aí eu pergunto o que ele quer fazer. Ele pode, se ele escolher 0, encerrar o programa; se ele escolher 1, adicionar um elemento na tabela; 2, excluir um elemento da tabela; 3, procurar um elemento da tabela; 4, imprimir a tabela, né, visualizar ela; e 5 é o fator de carga da tabela. O fator de carga é a relação entre espaços da tabela ocupados ou não. Isso está na documentação lá, uma informação interessante. E aí, de acordo com cada opção, eu faço alguma coisa. Então, se for 0, eu simplesmente paro o processo, ele vai parar aqui nesse while, vai sair e vai parar o programa. Se for 1, eu vou adicionar um elemento na tabela, passo aqui a tabela só porque eu não quero usar ela global, então eu passo ela para lá. Remover se for 2, localizar se for 3, se for 4 eu mando imprimir, eu já pego da tabela aqui e mando imprimir. Se for 5 eu falo, olha, o fator de carga é tal, eu pego lá da tabela o fator de carga. Caso for alguma outra coisa fora disso, eu falo que a opção é inválida para ele tentar novamente, e aqui pode ser um endline. Beleza. Então é isso daí. Então vamos pro primeiro passo, né? Adicionar a tabela. Então vem cá em cima, eu pergunto qual o elemento que ele quer adicionar e chamo a função para adicionar. No caso de remover, mesma coisa para remover. Localizar, eu pergunto qual o elemento ele quer localizar. Essa função localizar me retorna um true ou false. Se for true, o elemento está presente na tabela. Se for false, o elemento está ausente da tabela. E é isso, basicamente. Então a implementação da tabela é isso daqui. Eu defini aqui a função de dispersão como sendo o módulo do número de slots. Então se a gente vier aqui, vou pegar o exemplo do que está na Wikipedia mesmo, que é o mais simples. É a função mais simples que a função de dispersão mais simples que a gente vai ter, que é a mod. Então é essa daqui, né? Então o índice na tabela vai ser o valor módulo o tamanho da tabela. Então isso vai fazer com que, por exemplo, John Smith, na hora que eu passe pela função, vai cair aqui no 2. Que Lisa Smith, na hora que eu passar pela função, vai cair no 1. Que Sandra D, na hora que eu passar, vai cair no 14. Então isso que é a função de dispersão, né? Então voltando aqui para o código, eu defino ela aqui, é uma função em tempo de execução única, então eu não preciso criar uma função para isso, eu posso definir ela aqui em cima dessa forma. É mais eficiente, questão de memória e tudo mais. Então a minha tabela, eu tenho ela aqui, então vamos lá, eu tenho um M, que vai ser o número de slots da tabela, e eu tenho um vetor de elementos da tabela, que vai ser a minha tabela. Então, painel de controle não fica. Puxando aqui o pente para poder ficar o mais didático possível. Um elemento, a minha tabela, vai
estar aqui. Ela vai ter M linhas, né? E aqui vai ser a chave. Nossa. Tá horroroso, mas vocês vão entender. Vai ser a chave, né? Que tá aqui em cima. Essa chave, ela inicialmente tá como 0, né? Mas aí, se ela tá sendo usada ou não, eu tenho uma outra flag ali. Então eu vou ter M slots, né? E eu vou ter a chave e eu vou ter um ponteiro para uma lista. Certo? Então, um ponteiro para uma lista. Então, esse elemento aqui, que é esse elemento da tabela, né? Ele tem se está em uso ou não, né? Então tá aqui, ó. Se esse elemento está em uso ou não, qual que é a chave dele e a lista. Lista é a mesma lista que a gente já trabalhou no começo do semestre. É uma lista encadeada simples, né? Ela só tem um ponteiro para início e um ponteiro para o fim. E ela tem uma particularidade, que é que eu faço a inserção dos elementos nela de maneira ordenada. É bem simples de ver aqui, mas vamos ficar aqui na tabela por enquanto. Então, esse é o meu elemento, se está em uso, se é a chave, qual que é a chave e qual que é a lista dele. Então, a minha tabela tem quantos slots tem e esse vetor, né? Então, quando eu inicializo falando quantos slots tem, eu defino aqui o M e eu crio para cada slot, né? Eu vou lá e crio um elemento desse no vetor. Esse emplaceBack, a única coisa que ele faz é adicionar um elemento desse tipo nesse vetor, que é o vetor tabela. Beleza? Acho que é bem tranquilo. Então, a função de adicionar um elemento na tabela, o que ela faz é, primeiro, qual que é o índice que esse elemento vai ter na tabela, certo? Aí eu venho cá e faço a função de dispersão do valor e pelo m. Então, isso aqui vai me dar um valor entre 0 e m menos 1. Então, se eu tenho 5 slots, vai dar entre 0 e 4. Tá? Essa função, então, vai me dar a chave. Eu venho e verifico, olha, essa chave já está em uso, quer dizer, já foi adicionada alguma coisa na tabela hash para essa chave, para esse índice. Aí, se sim, ou seja, se essa função aqui, se isso aqui me retornar true, eu falo, olha, teve uma colisão, né? Beleza, isso pra gente não é um problema, porque a gente está fazendo um encadeamento externo, né? É uma tabela hash com encadeamento externo. Então, é uma colisão, é só um alerta para poder falar, olha, aconteceu uma colisão. Aí, caso contrário, caso não tenha acontecido, eu vou lá e falo, olha, esse agora vai ter. Então, passa o inUse para true e seta o valor da chave com o valor aqui do índice, né? Antes ele só não estava setado, ele estava como 0, mas isso não é o importante. Aí, depois que eu fiz essa verificação, eu vou lá e adiciono na minha lista, mesma função de adicionar na lista que a gente já tinha feito em listas, eu vou lá e adiciono o valor naquela lista. Para remover um elemento da tabela, mesma coisa, eu verifico primeiro qual que é o índice naquela tabela. Se o índice não estiver em uso, quer dizer que não tem nada que esse valor que eu estou buscando, ele ainda não foi adicionado na tabela. Então, se o índice não está sendo usado, eu já retorno e falo, olha,
esse valor não está sendo usado, não precisa fazer nada, tá? Eu poderia colocar aqui uma função aqui, um cout, por exemplo, falando valor não localizado, e ok, é suficiente. Caso não seja essa a situação, ou seja, caso esse índice esteja sendo usado, a próxima coisa que eu tenho que fazer é verificar se na lista dos elementos para aquele índice, se o valor que eu estou procurando existe. Então eu venho e chamo a função de remover lá da lista. O que essa função vai fazer é varrer aquela lista. Se ela encontrar um elemento, ela vai lá e remove aquele elemento. Senão ela vai falar, olha, esse elemento não existe, beleza? Continua a vida. Aí depois que eu fiz isso, eu tenho que verificar se essa lista está vazia. Porque se ela estiver vazia, eu tenho que vir e passar o em uso para false, quer dizer que não tem mais nada dentro daquela posição da tabela. Beleza. Para localizar, mesma coisa, eu verifico qual é a chave. Se essa chave já estiver se ela não estiver em uso, eu falo, olha, eu retorno aqui o localizar false, quer dizer que eu não achei. Caso contrário, ou seja, se ela já estiver em uso, eu tenho que localizar dentro da lista. A mesma coisa que ele vai fazer, ele vai percorrer a lista até e vai verificar se existe ou não um elemento. Se existir, ele vai retornar true, então essa função localizar vai retornar true. Se não existir o elemento dentro da lista, ele vai retornar false, então essa função localizar vai retornar false. Lá na tela, lá no main, ele faz o teste. Se ela retorna true, ele imprime falando que o elemento foi localizado. Se ela retorna false, ele imprime que o valor não foi localizado. O fator de carga, então, é a função. Ele faz aqui, ele varre a tabela hash contando quantas posições dela estão em uso. E aí ele faz a divisão desse número pelo número de slots e vai me dar o percentual de ocupação da tabela hash, certo? Imprimir, eu simplesmente ando nessa tabela e imprimo, né, o índice, esse 7W aqui é só para formatar, só para poder ficar bonitinho. Então eu imprimo a chave, uma setinha e mando imprimir a lista dessa chave. Feito isso, eu dou um Enter e é isso. A tabela hash é bem simples. A lista, a implementação dela é o mínimo que a gente já tinha feito. Então, eu tenho um elemento lá da lista, um nó da lista, que tem um valor e um ponteiro para o próximo. A minha lista tem dois ponteiros, uma de início e uma de fim. E aí eu faço o adicionar. Eu verifico primeiro se é para adicionar o primeiro elemento na lista, se é para se a lista já está preenchida e é para adicionar o último elemento ou não. Enfim, aqui é bem tranquilo. Se, por exemplo, aí toda vez que eu adiciono, eu imprimo aqui, ó, alerta adicionado, alerta adicionado, alerta adicionado, né? No caso de remover, beleza, a lista está vazia, então eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente retorno que a lista está vazia e pronto. Caso eu ache o elemento, eu vou lá e removo ele e falo removido, né? Bem simples. Verifico se a lista está vazia, mando imprimir, mando localizar. Aqui não tem muito segredo, é só ler, é bem tranquilo. Uma coisa aqui, toda vez que vocês virem esse negócio aqui, interprete ele como nulo. É porque em C++ a gente usa null pointer quando a gente estiver falando sobre um ponteiro nulo. Em C que a gente usa nulo. Então é diferente em C++. Vocês vão ver que aqui é um pouquinho diferente. Eu estou usando classe. Pensa na classe como se fosse uma estrutura, um struct. E é isso. Todos os elementos aqui podem ser públicos. Então é bem simples. Isso aqui é só uma implementação em C++ mais clássico, assim, né? Então eu vou fazer a execução aqui agora do código. Para executar nesse negócio que eu mandei para vocês, é só clicar no Run,
né, ele vai listar aqui do lado, então ele já me pergunta quantos slots eu vou querer. Então eu vou, por exemplo, querer 5 slots na minha tabela. Então, agora, eu vou fazer aqui um rastreio com vocês, que aí fica fácil de... Aliás, deixa eu fazer com outro... Isso aqui dá para você junto. Então, vamos lá. Então, na hora que eu selecionei aqui 5, a minha tabela agora, ela vai ter 5 slots. Vou colocar uma linha aqui que não tá dando para ler muito bem, não. Essas daqui com amarelo e a linha preta. Isso. Essa aqui como branca e a linha preta. Beleza, então agora isso daqui é a minha tabela hash. Deixa eu adicionar um texto aqui. Beleza, essa aqui é a minha tabela hash. O que vai acontecer então, na hora que eu vier aqui, ela inicialmente está assim, só tem 5 slots, e aí eu vou... Deixa eu ver se vai dar mais espaço. Eu vou começar a... Então, por exemplo, se eu mandar imprimir a tabela aqui, 4, ela tá vazia, a gente pode ver aqui, não tem nada, né? Então, eu vou inserir um elemento, eu vou adicionar um elemento. Qual valor eu quero adicionar? Eu vou adicionar o 6. Beleza, adicionado. O que aconteceu agora? 6. Se eu fizer 6 módulo de 5, eu vou estar com... vai me dar 1, certo? Então, o que eu espero é que nessa posição aqui eu tenha 1 e o número 6. Então, se eu mandar imprimir, então 1 e o número 6. Aqui na tabela, o que aconteceu? Aqui apareceu 1. Aqui agora eu não sei mais onde está. Nossa, texto. Beleza. Beleza, então apareceu 1 e eu criei uma lista. Deixa eu copiar isso daqui. Vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar ele azul.
Então, eu criei uma outra lista, né? Que daqui eu estou apontando para ela. Né? Em que aqui eu tenho o 6. E aqui eu estou apontando para nulo. Então está vazio. Onde está vazio aqui, a gente considera que está apontando para nulo por enquanto. Então beleza, então agora eu tenho um ponto, né, o 1 apontando para o ponteiro 6. Se eu vier aqui e adicionar mais um elemento, eu vou adicionar agora o 11. O 11 módulo 5 também vai me dar 1. Repara que, olha, colisão na chave 1 adicionado. O que aconteceu é que eu peguei esse elemento aqui e apontei dele para cá. E nesse daqui agora eu tenho o 11. Certo? Isso aqui ficou meio feio. Então, agora eu tenho essa estrutura aqui. Se eu mandar imprimir, eu tenho a mesma coisa, 6 e 11. Se eu adicionar por exemplo, 15, adicionar, qual o valor? 15. Ele foi lá e adicionou. 15 módulo 5 me dá 0. Então eu venho aqui e coloco 0. Foi. E isso daqui agora me aponta para cá. Essa seta que dá para ler. Então, eu mando agora 15, vem para cá. Se eu mandar imprimir, mais uma vez, tem lá 0 apontando para 15, opa, esqueci de colocar aqui 15, né? E 1 apontando para 6 e 11. Se eu quiser remover o 6, por exemplo, eu posso vir aqui e mandar excluir um elemento, 2. Eu vou excluir o elemento 6. Beleza, removido. O que eu espero é que ele tenha pegado esse ponteiro e jogado para cá e apagado esse elemento e esse elemento. O que vai acontecer agora é isso daqui. Verificando, vou mandar imprimir. Tá lá, funcionando. Se eu mandar remover um elemento que não existe, então, por exemplo, se eu mandar remover o elemento 23, ele vai me falar valor não localizado. Não localizado, não fez nada. Certo? Aí, por exemplo, eu vou calcular o fator de carga dessa tabela. Eu sei que dos 5 slots, 2 estão preenchidos, então eu tenho 40%. Então eu tenho 0,4. Então se eu mandar o fator de carga é 0,4. Beleza? Se eu mandar procurar, por exemplo, vou procurar o elemento 11, por exemplo. Então beleza. 11 elemento presente na tabela. Se eu mandar procurar novamente, vou procurar o 23 novamente, elemento ausente da tabela. Clicando no 0, ele encerra o programa. É basicamente isso, é bem simples e qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí. Deixa eu parar.